Tito, capítulo 2, e nós vamos ler do verso 11 ao verso 14. Assim diz o nosso Deus. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus eterno, te louvamos porque até aqui o Senhor preparou o nosso coração para ouvir a tua voz pela pregação da palavra. Então, Senhor, tem misericórdia de todos nós que aqui estamos, porque estamos diante de Ti, diante daquilo que o Senhor vai desvendar ao nosso coração. Então, não permita, Senhor, que nós respondamos a Ti com negligência nem com rebeldia, mas que respondamos a Ti com fidelidade, obediência e gratidão, porque o Senhor tem cuidado de nós. Usa o Teu Santo Espírito neste momento com poder, ó Deus, para que estas palavras que acabamos de ler se tornem verdade e alimento espiritual para todos nós aqui nesta noite. Oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Uma pergunta feita a Filipe no caminho em que estava trilhando pelo etíope é bastante interessante. E diz assim, você se lembra desse texto? Como poderei entender se alguém não me explicar? Esta pergunta é repetida muitas e outras vezes. Filipe, o diácono, foi encontrado e aquele homem, o etíope, estava lendo o profeta Isaías. Diante de tantos erros de ensino e aprendizagem que nós vemos ao longo de toda a história e principalmente aqui no nosso país, bem assim como métodos e filosofias utilizadas para este ensino, não se sabe mais ao certo se é necessário ter alguém que nos ensine, ter alguém que nos direcione para o que é verdadeiro, ou se é melhor aprender sozinho. Ainda que haja tal dúvida no mundo sobre a necessidade ou não de alguém que nos ensine, é inegável a necessidade de que alguém nos instrua. Quando o ensino é gratuito, melhor ainda, dizem alguns. Assim, com a relação à fé, nós também podemos ter a mesma pergunta feita pelo etíope. Como é que nós, no que diz respeito à fé, entenderemos se alguém não nos explicar? O texto que nós acabamos de ler nos mostra esta afirmação maravilhosa, qual seja, o próprio Deus ensina ao seu povo. E esta é uma afirmação maravilhosa para todos nós. Na sequência das suas exortações, feitas a Tito nesta carta, Paulo vai dar razões para que os ensinos de Tito devam ser apresentados à igreja, afirmando que Deus manifestou a sua graça salvadora e educa os crentes a viverem no presente tempo enquanto aguardam a gloriosa volta de Cristo. Enquanto esta graça é manifestada, a nossa vida é transformada. Enquanto esta graça é manifestada, a nossa esperança é renovada. Enquanto esta graça é manifesta em nós, o ensino é irrecusável. Portanto, hoje nós aprenderemos sobre a graça educadora. Graça educadora. E veremos isso em dois momentos do texto, embora seja apenas uma unidade de pensamento aqui.
Do verso 11 ao verso 12, esta graça educadora nos ensina a viver. E depois, do verso 13 ao verso 14, esta graça educadora nos ensina a crer. Graça educadora que nos ensina a viver e nos ensina a crer. Esta mensagem alcança o nosso coração porque, se nós pensarmos bem, se fosse custeada por nós a transformação de todas as áreas da vida que nós recebemos pelo Evangelho, custaria muito dinheiro. Pense bem, só nesta última semana, o quanto você não deveria ter pago pelas transformações que o Evangelho realizou na sua vida. Mas ainda assim, nós não temos a condição e nem mesmo a vontade de melhorar se os padrões são de Deus, quando nós não cremos nele. Quando os padrões são do Senhor e nós não somos crentes, é só mais um padrão. E ainda um padrão meio estranho, porque em geral os crentes não dão bom testemunho por aí. E aí fica menos gostoso de experimentar aquilo que eles vivem. Ainda mais nos últimos tempos em que os crentes estão sendo analisados de forma sociológica, pela imprensa, nós somos analisados. Como nós falamos, o jeito que nós vestimos, como nós interpretamos o mundo, fica cada vez menos atraente ser crente. Se nós tivéssemos que pagar, custaria muito dinheiro. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele mesmo manifesta a ferramenta de ensino para nós. E este ensino que Ele concede é gratuito. Tudo o que nós recebemos da palavra de Deus e todas as transformações que elas causam em nosso coração e todas as aplicações que o Evangelho tem em nossa vida partem de uma decisão sábia, santa e única do nosso Deus em relação ao povo dele, e isso de maneira gratuita. Havia um preço a pagar, mas ele mesmo enviou o seu filho para que o preço fosse pago. Deus nos dá este ensino que tem a capacidade de transformar toda a nossa vida. Fazer pessoas que eram inimigas de Deus em um povo zeloso de boas obras. Que grande transformação é essa? E de forma gratuita, que viabiliza para nós uma nova vida. Mas quem custeou isso? O Senhor Jesus Cristo. Pelo seu próprio corpo, pelo seu próprio sangue, gratuitamente, para que eu e você pudéssemos desfrutar disto e de uma vida com Deus, de paz com o Senhor, gratuitamente. Isso é graça. É difícil para nós entendermos, às vezes, como as coisas acontecem de graça. É até uma expressão, quase um dito popular entre nós. Veja, eu e o pastor Lucas, vejo que nós seríamos amigos se a gente não fosse crente. Sabe aquela coisa de a pessoa que a gente gosta de graça? Parece que a gente se conhecia há muito tempo. E assim é com muita gente. E quando o nosso coração se afeiçoa a pessoas, parece que é exatamente assim que sempre acontece. Aquela dúvida até que permanece, nossa, parece que a gente se conhece há tantos anos. Diferente um pouquinho da nossa relação interpessoal está o fato de que o nosso Deus faz ações para nós, melhora a nossa vida e nos atrai para si de maneira gratuita, sem requerer nada como pagamento. Mais do que isso, e em outra direção, o que o Senhor requer de nós é gratidão, obediência e um coração que reconhece que só é o que é pela graça de Deus que nos alcançou. Vocês estão estudando aqui os lemas da Reforma, durante este mês que nós geralmente celebramos a Reforma Protestante. E um deles é que a salvação é somente pela graça, e por isso estamos aqui.
Mas se você olhar rapidamente o texto da carta de Paulo a Tito, eu queria destacar algumas coisas aqui brevemente. Você verá que esta carta que Paulo escreveu é um texto de instrução, um único texto de instrução ao pastor Tito que está pastoreando as igrejas na ilha de Creta. E o objetivo é fazer com que aquelas igrejas fossem ordeiras e piedosas. Para tanto, era necessário que as igrejas fossem colocadas em ordem. Veja só no versículo 16 do capítulo 1, quando nós vemos Paulo abordando questões interessantes. Por exemplo, pessoas que oferecem falso ensino e mesmo assim confessam conhecer Deus, mas os negam pela prática, deveriam ser silenciadas no meio da igreja. Veja só isso no versículo 16 do capítulo 1. Mais adiante, o procedimento do pastor diante dos membros da igreja deveria ser padrão. E esses são os primeiros versículos do capítulo 2. Dá uma olhadinha aí. Tu, porém, fala o que convém. Quanto aos homens idosos, faça assim e peça para que eles também sejam. Quanto às mulheres idosas, peça para que elas sejam desta maneira. E olha só o versículo de número 7. Torna-te pessoalmente padrão dos fiéis. Mais adiante, a prática do cristão e na igreja e na sociedade precisava ser diferente. Nós precisamos, segundo Paulo, dar demonstrações de que nós podemos viver neste mundo, mas com ações diferentes. Observe o início do capítulo 3. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. E assim segue o ensino de Paulo. Esta e outras tantas verdades nesta carta trazem a base de argumentos que estão aqui reservados no texto que nós estamos estudando hoje. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, transformando a vida deles. Todas as outras requisições aqui da carta são possíveis por causa da graça de Deus, porque esta graça é educadora. Voltando um pouquinho na história, muito tempo depois da escrita dessa carta, os nossos irmãos reformadores se depararam com uma verdade libertadora que revela a salvação pela graça somente. E quando eles descobriram isso, houve um grande movimento de transformação de mente e também de ações na igreja. Não é necessário pagar penitência, nem realizar sacrifícios. A conquista de perdão de pecados pela realização de tarefas é uma afirmação falsa, pois não depende de quem quer ou quem corre, diz o apóstolo Paulo em Romanos, mas de Deus usar a sua misericórdia. Uma vez que os pecados geram a morte, a salvação precisa se manifestar livrando as pessoas de pagar esse preço. Então, a salvação vem gratuitamente a nós, nos libertando da morte que era o salário pelos nossos pecados. O plano perfeito e completo de Deus abrange todas essas necessidades que nós temos, visto que ele enviou o seu Filho unigênito para nos substituir, assumindo a forma de homem, a forma de servo, nascer sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei e estavam em inconformidade com a palavra do Senhor. O Filho, Jesus Cristo, aceita voluntariamente deixar a sua glória para vir ao mundo e cumprir perfeitamente a vontade do Pai, tornando-se o representante fiel de todos os homens. E é assim que a graça é graça para nós. No entanto, ela custou um preço de sangue, não de ouro ou de prata, mas a própria vida de Cristo foi entregue no lugar do povo dele. A salvação vem gratuita, não porque alguém passa a mão na nossa cabeça e releva as nossas más atitudes, mas porque alguém pagou o preço em nosso lugar.
E nós desfrutamos de todas as bênçãos. Mais do que isso, a Bíblia chama o povo de Deus de herdeiros. Herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Todos os benefícios legítimos de um filho de Deus, o povo dele recebe porque Cristo Jesus nos substituiu no pagamento da dívida pelos nossos pecados. Fomos salvos e somos salvos não porque oferecemos algo em troca ou pagamos alguma coisa que Deus já nos deu anteriormente, mas porque Cristo se entregou em nosso lugar. A salvação é gratuita. Ao representar estas coisas, Cristo Jesus nos substitui nesse pagamento. E Cristo Jesus, ao terceiro dia, ressuscita. Você se lembra disso? E aqui está o ponto de virada para todos nós. Ele paga o preço da morte, ou paga o preço dos nossos pecados com a morte e vence a morte ao terceiro dia. Cristo substitui o homem, resgata-o do poder da lei, paga a dívida e vence o principal inimigo deles, que é a morte. Para que alguém possa desfrutar desta vitória de Cristo, é necessário fazer apenas uma coisa. Uma única coisa. E é uma coisa crucial, da qual depende a sua vida eterna. Crer. Apenas crer. Crer que Jesus Cristo te substituiu. Mas para crer que Jesus Cristo te substituiu, você precisa crer que você precisava de um substituto. Que era indigno da presença de Deus. E que acendeu a ira de Deus pelos seus pecados cometidos. Então o Espírito Santo atinge o coração do povo de Deus, dando certeza de seus pecados, levando-o a confessar os pecados e apontando para o Redentor, que é Cristo Jesus. Esta graça do Senhor para conosco é também uma graça educadora. Há aplicações desta graça, dessa doutrina. Nós poderíamos passar aqui mais de 1h30 falando sobre os aspectos do descobrimento da graça de Deus para a salvação. Poderíamos nos lembrar do próprio Martinho Lutero, de suas descobertas, dos aperfeiçoamentos teológicos trazidos por João Calvino e tantos outros reformadores. Mas como isso se aplica na nossa vida? De que maneira eu crer que somente a graça muda a minha existência? E esse texto nos demonstra isso. A graça de Deus nos transforma, porque a graça de Deus nos educa. A graça de Deus nos conduz a um caminho diferente, a fazer escolhas bem pensadas, a olhar para o Senhor e aprender dele, e assim praticar uma nova vida. Veja só como isso se aplica aqui neste texto, nos 2 primeiros versos que lemos, verso 11 e verso 12. A graça salvadora de Deus ensina a viver. Vê aí o que o apóstolo Paulo diz. Esta graça se manifesta salvadora a todos os homens, educando-nos com um objetivo. Qual é? Viver neste século sensata, justa e piedosamente. Para aqueles que gostam de língua portuguesa e gostam de separar orações principais de orações coordenadas, aqui está um prato cheio. Porque nós podemos eliminar um monte de coisa aqui. E o objetivo é esse. A graça se manifesta salvadora a nós para que vivamos sensata, justa e piedosamente. Mas há coisas que estão ligadas aqui, que são complementos. E quais são estes complementos? Você e eu somos educados a renegar as paixões mundanas. Mas isso é mais fácil do que nós pensamos. Embora haja muito desejo do nosso coração de fazer aquelas coisas que nós fazíamos antes, a solução é fácil, porque o próprio Deus nos educa.
É o próprio Deus que nos ensina a amá-lo mais e a ver que algumas coisas que o desonram deveriam ser arrancadas da nossa vida. A graça de Deus é educadora, nos faz renegar as paixões mundanas e viver ainda aqui, neste século presente, sensata, justa e piedosamente. O Senhor, meus irmãos, está reunindo o seu povo espalhado pelos 4 cantos do mundo, pelo anúncio da palavra, educando estas pessoas a abandonar aquilo que os marcava como mundanos, como participantes e escravos do império das trevas. Mas à medida em que ele nos tira do império das trevas e nos leva para o reino do seu Filho, nós somos educados a viver aqui, nesta condição para a qual nós fomos transportados. Livres da nossa escravidão, libertos dela, transportados e colocados num lugar seguro para viver. Há muitas coisas que nós precisamos abandonar. Muitas delas. Porque são a marca do mundo em nós. Mas a maior ferramenta para abandoná-las nós já temos: a graça de Deus que nos educa. E nós somos conduzidos a viver piedosamente. Mas o que é piedade? Piedade significa reverência, respeito. A piedade verdadeira é perceptível no viver. No livro Espiritualidade Reformada, o pastor Joel Bick comenta que, para Calvino, piedade designa uma atitude correta do homem para com Deus. Esta atitude inclui, preste atenção, conhecimento genuíno, culto sincero, fé salvífica, temor filial, submissão no espírito de oração e amor reverente. Conhecer quem é Deus, que a gente chama de teologia, é abraçar atitudes corretas para com Ele e fazer o que Ele quer, isto é, piedade. É esta resposta ao conhecimento que temos sobre Deus. Em seu primeiro catecismo, diz ainda o pastor Joel Bick, Calvino escreve, isso aqui é bonito demais: a verdadeira piedade consiste em um sincero sentimento que ama a Deus como Pai, enquanto o teme e o reverencia como Senhor, abraça sua justiça e teme ofendê-lo mais do que a morte. Uma vida piedosa, meus irmãos, digo eu agora, não é marcada pela vestimenta ou por usos e costumes, mas sim pelo conhecimento de Deus e a resposta que nós damos àquilo que nós recebemos pela palavra. A graça de Deus é educadora e se revela assim para nós, para que à medida em que nós vamos conhecendo a palavra do Senhor, nós vamos contemplando a grandeza e a santidade do nosso Deus, enquanto também identificamos coisas que no mundo precisam ser abandonadas por nós. Sozinho você não vai conseguir. E sabe por quê? Você ama esse mundo. Eu amo esse lugar aqui. Vocês não sabem de onde a gente veio. Eu sempre digo isso lá na igreja. Vocês não sabem. Pastor Lucas está aqui com a família, ele está de sorriso de orelha a orelha, vocês não sabem, ainda bem, e ele ainda morava bem. Morava super bem. Cidade desenvolvida. Nós estamos lá, nós viemos de um lugar feio, irmãos. Tudo cinza. As paredes tudo pichadas. Não é? Uma porta encostada na outra. Até parecia do período colonial, mas não era. É loteamento mesmo. Meus irmãos, ainda assim, nós amamos esse lugar. Sabe por quê? Porque foi Deus que fez. Você gosta das cores, dos cheiros, dos sabores, porque foi Deus quem fez. Eles revelam a grandiosidade do nosso Deus. Eu fico impactado sempre que eu vejo os pássaros. E aqui em Pomerode tem um aviário ali, né?
A minha esposa só não gosta de entrar ali, mas ela gosta de ficar do lado de fora. Gente, que coisa maravilhosa é aquilo. As cores intensas, eu travo na cor. As cores intensas daqueles pássaros. O que nós vestimos é a imitação daquilo que Deus fez. Sem impressora, sem calibração de cor. É por isso que a gente ama esse lugar. E não há pecado em amá-lo. O problema é quando nós amamos mais aquilo que Deus fez do que o próprio Deus. E é aqui que a graça de Deus nos educa a abandonar as paixões mundanas e a amá-lo mais, e a servi-lo mais, e a viver aqui de maneira justa, sensata e piedosa. Mas a graça de Deus nos faz outras coisas. Ela também nos ensina a crer de maneira correta. E isso nós aprendemos do verso 13 ao verso 14. Observe. Nós, enquanto estamos abandonando as paixões mundanas, nós aguardamos a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A glória de Cristo no porvir, meus irmãos, deve ser aquilo que nos motiva a viver agora. Porque todas as promessas do Senhor Jesus, ele já cumpriu. E há coisas que ele ainda não cumpriu, como por exemplo, eu vou preparar lugar e volto. E quando eu voltar, eu vou receber vocês para mim mesmo, para que onde eu esteja, vocês também estejam. Outra promessa do Senhor Jesus que ele ainda vai cumprir. Eu vou enxugar dos olhos de vocês toda lágrima. Mas há outras tantas que ele vem cumprindo ao longo dos séculos. Quando ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Crer no porvir alimenta a nossa vida agora, no presente. A glória de Cristo em sua obra terrena também nos mostra que ele já fez tudo por nós. Irmãos, o que para nós é glória, para o Senhor foi humilhação. Deixar a sua glória, assumir a nossa forma, nascer de mulher, nascer debaixo da lei. Estas coisas são humilhantes para o Rei glorioso, para o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. E por que ele veio? Para manifestar a graça. A obra de Cristo é este exercício prático para nós, de ver a manifestação da graça. E esta graça nos ensina a crer em Cristo, como o nosso Redentor, e crer que Ele voltará. Crer neste Cristo aqui. Veja o versículo 14. Este Jesus é aquele que se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. E aqui a fé cristã se distingue de qualquer outro tipo de movimento religioso. E eu e você precisamos nos aproximar desse texto bíblico e amar a palavra de Deus. E defendê-la como a única verdade para nós. Porque há muitas buscas por Jesus. E há muitos Cristos celebrados por aí afora. Mas nós cremos neste aqui. E quem nos faz crer nele? A graça que nos educa a crer. Neste Cristo que se deu por nós com o propósito de nos remir de toda a iniquidade. Irmãos, quando eu na cruz, e antes de entregar o seu espírito, ele disse: está consumado, está pago. Antes de você nascer, e aí você nasceu, e já começou a fazer tudo errado. Tudo errado. Aí você se converteu, você agora vai. Aí você continua errando.
Este Cristo é tão vitorioso e tão maravilhoso que ele te resgatou de toda iniquidade. Toda. Você ainda vai cometer pecados, mas o preço por estas dívidas já estão pagos. Já está pago. Este preço já está pago. Nós somos um povo exclusivamente do Senhor. Então precisamos caminhar como pessoas distintas. Veja que movimento mais maravilhoso nesse texto. O primeiro momento nós precisamos abandonar as paixões humanas, mundanas, não é isso? E depois, devemos ser zelosos de boas obras. É uma substituição, é mudança de vida. E quem nos educa a fazer isso é o próprio Deus, pela manifestação da sua graça. Quando você imagina, então, este lema da reforma, somente a graça, é algo muito mais impactante do que apenas falar uma expressão em latim. É ver que toda a nossa vida, incluindo nossas escolhas, são transformadas porque Deus decidiu nos amar e nos educar a ser quem Ele planejou que nós devêssemos ser. Por isso, nós precisamos nos quedar aos pés do Senhor.